Fala aí, torcedor do Palmeiras, mais um vídeo aqui no canal. Galera, bora com as últimas informações do Verdão. Reforço anunciado finalmente. Ramon Sousa é do Palmeiras. Palmeiras anunciou a contratação do jogador paraguaio de 25 anos de idade. Comenta aqui, você gostou dessa contratação? Tá apoiando essa chegada do jogador? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Sem mais delongas, bora ver aí as últimas informações do Verdão, galera. A gente tem que ser rápido para falar do Ramon Sousa, porque olha, o homem corre. É o típico atacante velocista que agrada o Abel Ferreira. Chega na área para resolver com talento. Sousa é destro, mas gosta de jogar na esquerda para fazer gols assim, cortando para dentro e finalizando. O jogador tem 25 anos e é paraguaio. Começou a jogar em clubes do país como River Plate e Olímpia. Mas foi na Argentina, no Tajeres, que ele apareceu de vez pro futebol. Foram 17 gols e 13 assistências em 56 jogos pelo time argentino. Curiosidade, por lá foi companheiro do Rodrigo Garro, hoje no Corinthians. As boas atuações chamaram a atenção do Nottingham Forest da Inglaterra, que pagou 11 milhões de euros para contratá-lo. Mas em uma temporada na Europa, Sousa não conseguiu encontrar espaço. Foram apenas 23 jogos com 3 gols e uma assistência. O atacante tem sido convocado com frequência pela seleção do Paraguai. Ele tem um gol pelo país que, aliás, foi um golaço, marcado na Copa América do ano passado contra a Costa Rica. Palmeiras acertou a contratação do Sousa por cerca de 80 milhões de reais. Ele é o quarto atacante que a equipe contrata só em 2025 e todos por valores bem altos. Além do paraguaio, chegaram também Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque. Boa, Nandinho. Inclusive tá aqui no telão, né? Como ele disse, né? O Paraguai chegou aqui por 80 milhões. Vitor Roque custou 154 milha. Paulinho 115. O Facundo 71 e o Flaco 50. Ao todo, meio bilhão quase de reais aqui o Palmeiras gastando com atacante. Mas agora a gente vai falar ao vivo com o Fernando Vidotto. Nandinho, tem atualizações aí na porta do CT do Palmeiras? Boa tarde, meu querido. Fala, Fred, boa tarde para você, boa tarde para todos. O que eu tenho é o dia em que o Ramon Sousa vai começar a treinar, vai fazer sua primeira atividade com a camisa do Palmeiras aqui no CT. Vai ser na sexta-feira. É o dia em que ele vai conhecer o Abel Ferreira, todos os jogadores do elenco. É o dia também em que todo mundo se reapresenta por aqui, né? O pessoal ganhou alguns dias de folga depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes. A gente mostrou essa lista aí, tem muitos atacantes no Palmeiras, mas ainda assim o Sousa chega no momento importante porque tem ausências. O Estevão agora é jogador do Chelsea e o Paulinho, por exemplo, não joga mais em 2025 porque vai passar por uma nova cirurgia. E tem um detalhe curioso, para o Sousa escolher, decidir vir jogar aqui no Palmeiras, ele conversou bastante com o Gustavo Gomes, colega de seleção paraguaia, ouviu boas referências do Verdão e assinou contrato até o meio de 2030. Fred. Bom, vamos lá, começando aqui com quais lições desse assunto, para mim já está encerrado, porque quanto mais você fala nele, mais alimenta, né? O povo adora isso aí, né? Explicações, brigas e guerras internas é o que mais alimenta o imaginário do torcedor. Mas a nossa função, cumprimos e entregamos. Ponto final. Quais lições o Palmeiras tira do Mundial de Clubes, meu querido Patrick? Trouxe esse tema, né? E para a gente já pincelou algumas delas, mas eu acho que é mais uma lição que historicamente o clube aprende, que você precisa, do seu tamanho, não errar, né? Para você ganhar de Chelsea, clubes grandes assim, europeus, não pode errar, não dá para ficar com graça, né? Você não pode errar, você tem que fazer o jogo perfeito, você não pode ser surpreendido pelo treinador adversário, você tem que reagir rápido. Enfim, para mim a lição é essa e investir melhor no dinheiro, né? Porque o Palmeiras está contratando o Sousa, que também é um tema aí para a gente discutir mais para frente, e está pagando 12 milhões de euros no jogador, que tem 25 anos, que estava na liga da onde participa o Chelsea, que não chamou a atenção do Chelsea. Quem chamou foi o João Pedro, né? E por isso o Chelsea pagou 400 milhões de reais. Para mim, essas lições são claras, né? Não ficar com esse discurso depois de passamos de fase, cumprimos a meta. Ok, passou de fase, cumpriu a meta, objetivo cumprido, mas o campeonato mudou, né, Latif? O campeonato foi mudando
né? Se o Cano não fizesse aquele gol que fez, não lembro até qual time foi, o Contra a Inter. Fluminense teria. É, isso, o Fluminense teria ido para outro lado, enfim. Copa é assim, né? Às vezes se abre e a Argentina foi campeã depois de perder da Arábia Saudita no primeiro jogo. É, isso, o Fluminense teria ido para outro lado, enfim. Copa é assim, né? Às vezes se abre e a Argentina foi campeã depois de perder da Arábia Saudita no primeiro jogo. Não, então, Massa, é uma questão complicada porque, por exemplo, o Fluminense, como você mesmo falou, poderia ter perdido para o Mamelodi na última rodada, eu estava lá, e assim, o Fábio fez duas defesas que impediu a eliminação, mas acho que uma questão muito interessante desse time do Fluminense, que poderia servir de exemplo no Palmeiras, é como todo mundo estava muito comprometido a não deixar essa vaga escapar, né? O Fluminense, ele mudou o time com peças muito inferiores, gente. Se a gente pega o time do Fluminense, o trabalho que o Renato fez é louvável. Não sei se você concorda, mas porque o time é muito inferior ao do Palmeiras. Então, essa questão do dinheiro se mostrou nítida na eliminação para o Chelsea, porque o Palmeiras entra com um trio defensivo que é todo reserva. E assim, o Mikael, o Fux e o Vanderlan, para mim, só o Fux se salvou. O Mikael e o Vanderlan foram muito mal. E assim, eu não acho que o Vanderlan fez uma partida ruim. Mas aquele calcanhar no final do jogo, eu nem sei se está nos temas da live, mas a gente vai falar sobre uma pequena reformulação que o Palmeiras vai acabar passando nessa janela. O Vanderlan condenou a passagem dele no Palmeiras com aquele calcanhar no último minuto, onde ele só tinha que dar um bico para frente para ver se o Flaco ganhava alguma coisa. O sentimento de revolta do torcedor do Palmeiras com o Vanderlan naquele lance é inacreditável, porque o que passa na cabeça de um jogador em dar um calcanhar daquele? E no setor ofensivo, acho que também está um problema, porque o Palmeiras já era algo que a gente vinha pontuando desde o início do ano e voltou a acontecer. Como sofre para fazer gol esse time, né? O Palmeiras, para conseguir fazer um gol, é um parto, é muito difícil. E a gente viu hoje como faz a diferença do gol você sair na frente de um duelo, né? O Chelsea saiu na frente contra o Fluminense, fez isso contra o Palmeiras e remar atrás é muito difícil. Então são esses pequenos detalhes que o Palmeiras precisa corrigir há um bom tempo, né? O Abel fala muito da eficácia, mas é a verdade, o Palmeiras, isso continua sendo um problema. E lá na frente não consegue definir, não consegue acertar o gol. Então acho que esses pontos, o ponto que você citou, dos reforços, o Palmeiras tem que ter pelo menos 2 jogadores muito confiáveis por posição. E o setor defensivo está longe disso, mesmo com contratações. O Palmeiras pagou 5 milhões de dólares pelo Mikael, um jogador que ninguém conhecia. O Fux, eu acho que foi um bom negócio, porque o Palmeiras deve adquirir o Bruno Fux depois do que ele fez no Mundial. Mas o Vanderlan, muito se falava que o Vanderlan tinha proposta da Europa, do Milan, do Rennes da França, de todo mundo. Só que quando o Palmeiras recebe essas histórias, eles falam: a única proposta que a gente recebeu foi de empréstimo do Norwich, da segunda divisão. Então, não é um jogador de alto quilate, né? Não sei o que você acha, Massa. Não, eu acho que você tem razão. Existem diferenças no elenco, né? A diferença do Vanderlan para o Piquerez é muito grande, né? É muito grande. Acho até que na zaga, né, perder os 2 zagueiros é realmente complicado, né? Não é fácil você perder os 2 zagueiros. Aí qualquer time, né, teria problema. Qualquer time teria problema para fazer a coisa funcionar bem feito. Eu acho que a diferença não é tão grande, né, em outras posições, Sim. certo? Agora, quando você observa no Paulinho, vê o Paulinho jogar, você percebe, bom, aqui tem, né? Acho que é um jogador extra de todos eles, mas não consegue jogar. O Vitor Roque joga de ponta esquerda. O Richard Rios poderia ser até melhor aproveitado como meia. O Palmeiras não joga por dentro, só joga por fora. Então tem essas lições, cara, que o Abel falou que ele se alimenta do que a gente fala. Espero que você esteja vendo a gente, Abel, que você fique com a pica, no sentido, né, da raiva, para você reagir, cara, porque o time
dá mostras claras de que não tem rotas de ataque. Se você prestar atenção, por exemplo, quando ele falava assim, eu faço o melhor que posso com os recursos que tenho. Os recursos que ele tem hoje, se isso que ele está mostrando é o melhor que ele pode, não vai ser suficiente. Porque tem outra coisa, viu, Latif? Não é só a lição do Mundial de Clube. A lição tá tudo bem, você está entre os 8 melhores clubes do mundo, tá tudo certo. Né? Nem era para mim obrigação do Palmeiras ganhar do Chelsea. Poderia ter vencido. É outra discussão, é diferente a conotação. Mas quando você olha para o ambiente macro do Brasil, você vê, o Palmeiras joga com o Bahia, perde. Joga com o Flamengo em casa, perde. Continua sem acerto para bater pênalti, que é um problema crônico da gestão Abel. Vai jogar contra o Cruzeiro fora, quando precisa do elenco, perde, toma 2 gols em 3 minutos, 5 minutos. Agora, para você ganhar o brasileiro, você vai ter que ganhar do Cruzeiro em casa, ganhar do Bahia na Fonte Nova, ganhar do Flamengo lá. Você entende? E neste momento, eu, Paulo Massini, tenho zero confiança de que o time vai conseguir reagir nesse ponto, a este ponto, né? Então, aquelas frases do Abel, elas estão nesse momento se voltando contra ele, contra o trabalho. Não é só para ele, é para Leila Pereira também, que comemora o troféu pago em dia. Isso é uma obrigação do Palmeiras. Se os outros não cumprem, paciência. É uma coisa que o Palmeiras tem que se impor e exigir que todos cumpram as regras, né? Outra coisa que me preocupa é essa gastança, cara. Gasta, 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 gasta errado. Você já reparou? A sensação que eu tenho, Latifi, é que o Palmeiras abriu um lago, né, para criar tilápia. E passa 2 dias, você joga a tilápia lá, ela vira bagre. Você reparou? Ninguém mais presta. O Felipe Anderson não presta. O Vitor Roque é uma enganação, né? O Evangelista não serve para ser reserva. O Martínez voltou sem jogar nada. Você entende isso? Quer dizer, o Abel não está conseguindo, neste momento, fazer com que esses caras joguem mais. Entendeu? Seja por causa do modelo que ele coloca. Enfim, o fato é que nós estamos no dia 8 de julho. Espero que você esteja vendo esse vídeo, Abel. Me responda na coletiva. Ele não está conseguindo, a responsabilidade é dele. E eu te pergunto, Lati, você que conhece bem as estruturas do Palmeiras, o Anderson Barros chega para o Abel e fala assim: vem cá, o que você fez aí no jogo contra o Inter Miami? Me explica. O que a gente sabe, né, Massa, o que a gente ouve no Palmeiras é que ele faz sim esse trabalho e que ele é muito elogiado por conseguir fazer muito bem esse contato, essa intermediação entre diretoria e comissão técnica. Mas a imagem do Barros, ela sempre volta a ser criticada nesses momentos, né? O Sosa, que a gente deve falar mais para frente, ele é um bom jogador, mas você não lembra ele aqui na América do Sul acabando com o jogo, né? E o Palmeiras precisa de alguém. A gente viu a diferença de ter um jogador assim no Mundial, que foi o Paulinho. E o Abel, ele fala na coletiva, o Paulinho é esse jogador, né? Que ele vai jogar 30 minutos e vai resolver. O Vitor Roque também deveria ser esse jogador, mas as coisas não acontecem. O Palmeiras, ele não consegue ter um desenho ofensivo bem que a gente consiga ver o que está acontecendo, né? Uma jogada trabalhada. E no jogo contra o Chelsea, principalmente no primeiro tempo, acho que todo mundo ficou bastante irritado. Parecia que o Palmeiras nem para se defender sabia o que fazer. Era onde o Palmeiras corria para onde a bola ia. Era uma desorganização defensiva. Parecia, eu até vi alguém comentando, parecia um monte de criança correndo atrás da bola, porque ficou nítido esse problema que o Palmeiras tinha. Aí, surpreendentemente, né, Latif? Eu fiquei surpreso, porque ajustado, organizados, o Palmeiras do Abel sempre foi de cabo a rabo, organizado, né? E não foi. O primeiro tempo foi um desastre, né? Não, total. O primeiro tempo, na minha opinião, ter perdido de 1-0 no primeiro tempo foi lucro, porque aí pelo menos no segundo o Abel conseguiria tentar fazer alguma coisa para
desamarrar o jogo. E foi o que aconteceu. O Palmeiras achou um gol com o Estevão, essa é a verdade, porque a gente não lembra também de tantos lances assim de ataque do Palmeiras. O Estevão achou um gol, e aí, naquele momento, se acreditou que poderia algo mais, mas também daquele jeito desorganizado, né? Que o Palmeiras se lançava todo pro ataque, e aí, na esperança de fazer um gol, aquela bola que o M ele desarma, corre o campo inteiro e não sabe o que fazer com a bola. Então passa muito por isso que a gente está falando da questão de organização. Você tem muitos jogadores que são elogiados pelas qualidades individuais que eles têm, mas você não consegue criar um sistema de jogo onde potencialize todos eles. A gente vê o Facundo, que jogava muito decisivo nos Estados Unidos, e no Palmeiras ele não consegue, porque ele coloca muito, ele tem que ficar muito atrás, né? Porque a dinâmica com o Piquerez no lado esquerdo é para o Piquerez ser o atacante, basicamente, e o Facundo não consegue jogar. E aí todo mundo começa a falar que ele é lateral, ajudante de lateral. Então, se você tivesse um esquema que conseguisse explorar as melhores qualidades de cada jogador, era que o Palmeiras está fazendo muito mais, né? Por isso que se debate, o Palmeiras tem o melhor elenco da era Abel e não consegue desempenhar. A gente falava no passado que o Abel tinha o melhor elenco da era Abel, você lembra? A gente cansou de falar que o Palmeiras contratou o Maurício, que contratou o Felipe Anderson, que era o melhor material humano que o Abel tinha. Se no ano passado estava bom, esse ano está ainda melhor. Então, assim, eu entendo que o Abel ele foi incomodado com algumas questões na coletiva depois da eliminação, só que esse ano ele tem que mostrar resultado. Ano passado, tudo bem, perdeu para os dois campeões e tal, mas se o Palmeiras cai agora nas oitavas da Copa do Brasil Corinthians, pô, a pressão em cima dele vai ser absurda. Pois é, mas a pressão vai ser do lado externo, né? Porque internamente o que a gente sabe é que não acontece nada. O Não, o Abel, Francisco ô Galo. Massa, o Abel, ele só. O meu cenário hoje de Abel Ferreira no Palmeiras ele só sai se ele pedir para sair. Se ele É pedir o isso, claro, boné. claro. A Leila não vai demitir o Abel. Tanto é que uma das grandes bandeiras para a reeleição dela era a manutenção do Abel Ferreira. A gente falou aqui que ela queria garantir o Abel até o final do contrato dela. E é assim que vai seguir. Perfeito, isso é uma informação, eu confirmo, não que seja importante a minha confirmação, mas eu tenho a mesma informação, lá dentro não acontece nada, né? O Francisco Garra está dizendo aqui, Abel se tornou intocável, inquestionável na cabeça dele, porque essas entrevistas irônicas, as caras de deboche, logo após uma eliminação, uma antipatia terrível, não tira mais nada desse elenco, diz o Francisco Garres. Esse é um exemplo, obrigado pelo superchat aí, Francisco, viu? Do que mais ou menos é o que a internet se coloca aqui, né? O Marcos Vitor está chegando aqui, dando boa noite, boa noite. Francisco Galo, se for desclassificado na Copa do Brasil, pode cair. Ele não cai, filho. Você não entendeu ainda como que é o modelo. Não vai cair, tá bom? Só avisando vocês, para vocês não criarem falsas expectativas. O Ceará Araújo Massa, ele manda um superchat também, que eu agradeço, e ele fala, Massa, o Palmeiras precisa de um articulador. Cara, precisa, mas do jeito que o Abel joga, não vai usar, porque o Abel não joga dessa forma, né? Sabe um pifador, uma espécie de garro, um jogador que pifa a bola, que entra em campo para fazer isso, para distribuir jogo, não pifa, né? Não é isso, tá bom? O Edson Borges está aqui querendo saber se ele pode perguntar alguma coisa. Pode perguntar, tá bom? Por favor, Vamos lá. mandem perguntas. Isso aí, tá tudo bem. Bora para o nosso próximo tema. Acho que lições a gente já tem. Qual será o Palmeiras para o restante da temporada? Essa é uma boa, rapaz, porque tem 2 jogos no Campeonato Brasileiro atrasados, né? Contra o Juventude e contra o Santos, já ficou atrasado. E tem o Mirassol, quarta-feira, 19 horas, no Allianz Parque. Eu estou curioso para ver como que o time será recebido pela torcida e qual vai ser a postura do time no jogo também, né? O que você pensa, Latifi?
Vai ser um público diferente, né, que o Palmeiras vai encontrar no Allianz Parque, porque o pessoal que esteve nos Estados Unidos, que foi responsável por uma grande festa, eu acho que estava com outra mentalidade do que a torcida do Palmeiras que frequenta o Allianz Parque. Não sei se você concorda com isso, mas porque existia um apoio muito grande, nem parecia os jogos que o Palmeiras fez no Allianz Parque esse ano, com muita cobrança da torcida, reclamações. E eu senti, como a gente falou na última live, né, que existiu essa reconexão. Mas o público do Allianz Parque é diferente, a gente sabe como é. Então a cobrança vai existir. Galera, quarta-feira é repleta de informações sobre o Palmeiras. O Palmeiras que anunciou ontem a contratação do Ramon Sousa, já foi anunciado, já pode estrear com a camisa do Verdão, já que ele apareceu no bid. E pessoal, tem informação também, né, sobre uma possível saída do Richard Rios. Isso mesmo, a Roma fez uma proposta, né, pelo jogador do Verdão aí colombiano, e o Palmeiras pode acabar perdendo ele. Mas, como a janela vai abrir agora dia 10, eu acredito que se o Palmeiras perder algum jogador de peso, com certeza o Palmeiras vai em busca de outro jogador para substituir, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Ramon Sousa chegando aí no Verdão, jogador de 25 anos de idade, promete, né? É um jogador que promete fazer aí pelo menos uma passagem muito boa aqui no Verdão. Comenta aqui, galera, o que você está achando dessa contratação do Ramon Sousa e o que você está achando também das especulações aí de jogadores para chegar no Palmeiras. Comenta aqui a sua opinião. Agora eu vou ficando por aqui. Aquele grande abraço a todos e até o próximo vídeo, galera.